Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do seu podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E no episódio de hoje vamos falar sobre masculinidade frágil. O tema de hoje é Por que homem não chora? Mas antes disso, eu quero lembrar você que temos o perfil no Instagram, @PedraPodcast. Você pode seguir lá para acompanhar os detalhes dos outros episódios que já se passaram e também ter o link de acesso para esses mesmos episódios. E agora vamos começar o episódio de hoje. Eu já começo falando que vai ser um episódio diferente, porque a gente tem um tema, mas não temos um roteiro. Normalmente eu faço um pequeno roteiro, só para eu ir me guiando mais ou menos nos tópicos da conversa, porque eu pego um tema e coloco um caminho para eu chegar numa conclusão, para ter uma moral da história, digamos assim. Mas no episódio de hoje eu quero testar um novo formato que eu vou, se tudo der certo, usar em alguns outros episódios a partir de hoje, que é um formato um pouco mais livre, um pouco mais pessoal, porque eu trago discussões de temas, falo sobre esses temas e muitas das vezes a gente deixa de falar sobre as nossas vivências. Eu quero falar um pouco sobre a minha experiência sobre esse tema, que eu já adianto que não é um tema tão fácil para mim falar, para eu falar sobre mim, mas eu acho que é importante porque, enfim, talvez alguém passe pela mesma situação que eu passo, sofra por algumas coisas que eu tenho sofrido, e eu acho que são aprendizados que a gente tem que talvez valha a pena compartilhar. Então, para falar sobre masculinidade frágil, né, porque homem não chora, a gente sabe que existe um tabu na sociedade de que realmente o homem não deve chorar, porque a gente vive uma sociedade, infelizmente, ainda machista, uma sociedade que tem muitas coisas que hoje em dia são discutidas, hoje em dia a gente está caminhando por um processo de desconstrução, por uma jornada de uma itinerância de desconstrução, como diz a Lumena, e aí a gente está ainda caminhando em passos lentos, mas existe ainda muito preconceito em relação ao homem demonstrar seus sentimentos, ao homem fazer, agir de certa maneira. E isso, para mim, sempre foi muito presente na minha cabeça, essa discussão. Mesmo sem saber, tipo, de termos técnicos, de discussão sociológicas, eu sempre tive muitas questões assim, sobre o que eu via e o que eu vivia assim, ao meu redor. E aí eu quero começar falando sobre essa minha história, né? Como é crescer e me entender como um homem numa sociedade brasileira, né, em Belém do Pará, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era a minha infância. Eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu já não tinha a presença do meu pai na minha casa. Então, quando eu me entendi por gente, eu tinha a presença física do meu avô materno, do meu padrasto e do meu irmão mais velho. Então, eu tinha essas figuras masculinas na minha casa. E também as figuras femininas da minha avó materna, da minha mãe e depois da minha irmã caçula. Então, meio que eram 3-3. Eu tinha essas 6 pessoas convivendo comigo e eram 6 influências. Então, eu tinha pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino convivendo comigo, fora tios, primos e enfim. Então, sempre foi muito tranquilo eu entender o papel do homem, o papel da mulher, porque a minha família sempre teve um viés assim conservador, era uma família tradicional. Meu avô era casado com a minha avó. A minha mãe era casada com meu padrasto, então, tipo, apesar de eu não ter essa vivência com meu pai e com a minha mãe junto, eu tinha uma família tradicional, homem, mulher, enfim. Então era muito tranquilo para eu entender isso. E aí fui crescendo e algumas coisas foram acontecendo. Talvez eu vá expor a minha família um pouco aqui, mas como poucas pessoas ouvem esse episódio, então acho que não vai ter tanto problema. Aí, conforme o tempo foi passando, ainda na minha pré-adolescência, o meu avô, ele se separou, meus avós se separaram, né? Então, meu avô, ele saiu de casa e a gente continuou morando com a mesma composição familiar. E aí, depois de um tempo, o meu irmão morreu, meu irmão mais velho, e aí diminuiu mais um membro masculino da família. E aí, quando foi em 2018, eu já tinha, acho que 21 anos ou 22 anos. E aí o meu padrasto e minha mãe se separaram. Então, aí chega um ponto muito importante na minha vida, que é quando eu me entendo como o único homem da casa. A essa altura do campeonato, meu irmão já tinha um filho que também morava com a gente.
Então tinham 4 homens morando com a gente e quando eu recebi a notícia de que o meu padrasto e minha mãe haviam se separado, eu não estava aqui em Belém, eu estava em uma viagem missionária em Aracaju, no Nordeste do Brasil, né? Então era uma viagem longa de um mês e aí eu ficaria por lá durante um mês. E nesse período eu já sabia que meus pais, né, não estavam bem assim no casamento, mas eu imaginava que tinha expectativas boas, né, de que tudo ia se acertar. E quando eu soube da notícia, estando lá, de que eles haviam se separado e que com isso meu padrasto tinha ido embora de casa, isso automaticamente fez com que o meu sobrinho passasse a ir morar com a mãe dele, porque o meu padrasto ele participava muito dessa criação dele, então a gente não tinha como cuidar bem dele, como a gente não tinha tanto tempo assim, porque a nossa rotina sempre foi muito misturada, uns trabalhando de noite, uns trabalhando de dia, então com isso o meu padrasto foi embora de casa e o meu sobrinho precisou ir morar com a mãe dele, então passou a morar eu, a minha irmã, a minha mãe e a minha avó. Então, ao mesmo tempo que eu recebi a notícia, já caiu a ficha de que eu era o homem da casa. E com isso, todo o meu projeto de vida, ele precisou ser mudado. Porque até então eu tinha uma visão muito egoísta. Eu não tinha preocupação com as pessoas da minha casa, porque a minha mãe tinha meu padrasto, a minha avó tinha meu avô, a minha irmã no futuro constituiria a família, então eu sabia que não tinha responsabilidades assim, a minha responsabilidade maior era por mim. E aí chegou um momento em que eu entendi que não, agora eu precisava fazer alguma coisa porque eu era o homem da casa. Isso foi muito desesperador mesmo. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que a força que essas mulheres, que eram essas mulheres da minha casa, elas têm, isso foi me dando tranquilidade, porque eu sabia, cara, não depende só de mim, tipo, uma família ela não depende só do homem, e também não depende só da mulher. Apesar de que muitas mulheres só elas respondem pela família, né? E muitos homens também respondem sozinhos pelas famílias, enfim. Existem mães e pais solos, então são realidades de família. E no meu caso, eu fui ficando em paz quando eu entendi a força delas. Então, tipo, eu não era o único provedor financeiro de casa. Elas eram muito dependentes de mim para tudo, então, tipo, eu não tinha... Apesar de ter essa responsabilidade que eu assumi para mim de ser o único homem, que era uma realidade a partir daquele momento, não era algo que passou a me desesperar. Mas isso afetou muito a minha perspectiva como homem para o futuro, porque eu vim dessa criação tradicional, a gente como um todo, numa sociedade como a sociedade brasileira ainda hoje, a gente tem uma sociedade patriarcal, onde o homem é o provedor, onde as pessoas têm que casar, o homem tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar dos filhos. Essa ainda é uma visão que está muito enraizada na nossa sociedade. Então acontece que isso me desesperava também, porque eu ficava, caramba, será que eu vou falhar assim como as pessoas da minha família falharam, não conseguiram sustentar a família até o final da vida, não conseguiram sustentar o casamento até que a morte separasse? E aí eu fiquei nesse dilema. Ainda hoje eu confesso que eu tenho um pouco disso sobrando, né? Mas ainda eu venho trabalhando isso com estudos e também a questão espiritual, questão social, conversando com algumas pessoas também. E aí acaba que hoje eu me vejo assim, tipo um homem que tem uma visão totalmente diferente, porque desde quando eu era criança, mesmo com essas referências, eu já discutia o papel da mulher. Eu sempre admirei muito mais mulheres do que homens, inclusive muito mais as mulheres da minha família. Eu sempre tive muito contato mais próximo, mais íntimo com mulheres. Então, tipo, a mulher pra mim, ela sempre foi um papel de força, de superior. Eu nunca vi como fragilidade, eu nunca vi como inferior. Então isso pra mim me inspira também, porque eu vejo que as mulheres, elas são mais do que muitas das vezes a gente percebe que a mídia ou que alguns discursos colocam elas como frágil, como dependente, como inferior, e não. Eu sempre entendi que não era isso. Então isso também me trouxe um pouco mais de segurança, de paz, para se um dia eu fosse formar uma família, eu saberia que eu teria uma mulher assim também do meu lado, uma mulher com personalidade, com garra, com potencial. Então não seria totalmente responsável afetivamente, financeiramente, fisicamente. Eu sei que é uma parceria, então isso para mim também me trouxe paz. E aí chega um momento em que
hoje eu ainda tenho muitas dificuldades. Eu sou muito assim, orgulhoso pela mentalidade de homem que eu tenho, porque eu vejo preconceitos hoje mesmo. Hoje é dia 8 de março de 2021, comemorado, né, Dia Internacional da Mulher. E hoje eu vi uma pessoa próxima de mim postou no status do WhatsApp algumas piadas assim de muito mau gosto, piadas machistas, já alusivo, né, o Dia das Mulheres, as pessoas aproveitam essa oportunidade. Então, algumas piadas machistas, algumas piadas transfóbicas, e eu fico orgulhoso porque isso não faz parte da minha realidade. Pelo menos não nesse nível. Então, eu consigo respeitar as mulheres, eu consigo respeitar os homens também no papel que são, mas eu também não concordo com muitas coisas e sempre que eu posso eu me posiciono, porque eu sei que eu tenho uma mentalidade que foi construída e foi desconstruída também. Eu já tive contato com o ensino superior, tenho contato com outros tipos de pensamento, tipo de pessoas, tenho amigos de fora do meu ciclo familiar, de fora da igreja, de fora do meu bairro, então isso tudo faz com que a gente tenha acesso a essas outras conversas, isso a gente vai mudando, para bom, para ruim, não sei, eu considero como uma evolução. Então, hoje em dia eu vejo homens que fazem algumas coisas que para mim é inadmissível. Por exemplo, um homem maltratar a mulher, nem que seja verbalmente, na minha frente, isso para mim é algo inaceitável, assim. Não porque só porque é errado, mas é porque eu abstraí isso para minha vida porque eu convivo com mulheres, então eu não consigo me imaginar violentando uma mulher porque eu sei que da importância que elas têm, da força que elas têm. E muitos homens, eles são totalmente burros, assim, porque a mulher, ela se doa, vamos supor no caso de um casamento, a mulher se doa pro cara, a mulher cuida da casa dele, cuida dos bens dele, cuida dos filhos deles, né? Então tudo aquilo que eles construíram é uma parceria e o homem ainda consegue se ver como superior e ainda assim, tipo, ele ainda consegue não valorizar tudo isso que é feito e muitas das vezes ele perde um potencial muito grande, que é uma companheira, uma parceira, uma pessoa que participa da vida dele de forma tão ativa, e muitas das vezes depois que perde que o homem vai parar para refletir o quanto que isso vai ser prejuízo para ele. Então hoje em dia eu tenho uma mentalidade mais nesse sentido. E a masculinidade frágil, ela vem no momento em que a gente percebe que o homem chora porque o choro ele vem do ser humano, e o homem é ser humano. Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, mas o homem ele é ser humano, então como ser humano a gente tem frustração, a gente tem expectativas, a gente tem perdas, a gente tem frustrações, então isso tudo faz com que o homem tenha sentimentos, tenha emoções e com isso bons e ruins. Então, hoje eu penso assim, a gente precisa ser realista, precisa demonstrar fraquezas, precisa demonstrar fragilidades, medos, porque não é porque a gente é homem que a gente vai tratar as coisas como se fossem fáceis o tempo todo, como se fossem superáveis o tempo todo, porque às vezes a gente também tem bloqueios, às vezes a gente também trava. Então isso faz com que a gente precisa parar de fazer mal pra gente mesmo, porque como um homem, a gente indiretamente tem muita pressão, e justamente por conta dessa mentalidade machista, isso tudo não faz mal só para a mulher, faz mal para o homem também, porque a gente acaba absorvendo um papel muito maior do que de fato a gente poderia oferecer se a gente entendesse o papel real do homem, o papel real da mulher na sociedade. E aí, com a minha construção familiar e com as perdas que eu tive, né, desses homens do meio do nosso convívio familiar, isso fez com que eu tivesse muita frustração, muita decepção com a imagem do homem. Isso tudo também reflete para mim mesmo. E aí acaba que eu ainda tenho dificuldades para entender algumas coisas. Por exemplo, a relação pai e filho. É muito estranho para mim, muito, muito, muito estranho. Porque eu não, como eu falei, tipo, desde que eu me entendo por gente, meu pai já não habitava o nosso ciclo familiar. Eu conheço ele, a gente tem contato, mas não tem proximidade, não teve essa relação íntima. E com meu padrasto também não desenvolveu, porque ele era muito novo e acho que não foi muito bem tratado em mim, no meu irmão. Essa ideia de que a gente não vivia com o nosso pai biológico, então acho que com isso também teve um afastamento assim.
E aí eu não tive essa experiência de pai e filho. E aí hoje eu tenho amigos que já são pais, e eu vejo essa relação, pra mim é muito estranho. É muito estranho, porque parece que tem algo totalmente fora do contexto, parece que é algo errado. Então eu não consigo imaginar, sei lá, como não fez parte da minha realidade, é estranho nesse sentido. E aí acaba que pra mim homem como referência são muito poucos. Sempre consigo ver a mulher como maior, como mais forte, como mais. Então, eu confesso, eu tenho muita dificuldade para admirar homem. Eu sou muito realista, eu reconheço os feitos das pessoas, reconheço o potencial, a história, né? A trajetória de cada pessoa. Eu sei que muitas chegaram onde chegaram porque tiveram capacidade ou não, mas aí é outra questão. Mas para mim admirar um homem é muito difícil, porque eu sei que tem a questão dos privilégios, eu sei que tem a questão de sofrer menos violências, sofrer menos riscos. Isso tudo faz com que o homem tenha mais oportunidades. Então eu sempre acabo tirando por menos assim. Mas eu tento trabalhar isso porque eu sei que isso não é tão certo. Mas a minha decepção com os homens que eram as minhas referências, isso fez com que eu tivesse essa mentalidade. Mas eu tenho buscado enxergar em homem pessoas, claro que fracas, né? Pessoas que têm medos, pessoas que têm dias ruins, mas ao mesmo tempo também pessoas que são boas, pessoas que são, sei lá, afetuosas, pessoas que são guerreiras, porque isso tudo pra mim só tá na mulher. E aí pra mim, eu acho que é difícil até eu listar. Eu tenho, por exemplo, alguns casais que eu admiro, mas eu tenho muitas pessoas, inclusive amigos mesmo, que eu vejo como casado, que eu vejo, cara, isso não é o ideal de marido que eu penso pra mim, que eu vejo como certo. Eu vejo alguns tratando com o filho e falo, não é o meu ideal de pai. Então tudo isso faz com que eu venha já montando o meu ideal para quando se chegar a minha vez, eu saiba como agir como pai, como marido, enfim, para que eu não tenha que aprender errando. Mas hoje eu já vejo algumas coisas que eu considero um erro, e eu falo, cara, tipo, não era para ser assim. Então isso tudo faz também com que as minhas referências elas sejam poucas. Então tem poucos homens que eu admiro, que eu me inspiro. Mas o maior deles, sem demagogia, acho que é Cristo. Porque como sempre fui cristão, nasci e cresci no lar evangélico, né? Eu sempre tive muito contato com a Bíblia. Eu sempre achei a Bíblia fascinante porque ela é completa. Eu gosto de coisa aleatória. Então, ao mesmo tempo que tem um livro histórico que vai falar sobre o rei e as guerras e lutas, tem também um livro poético que vai trazer ensinamentos, tem livros filosóficos, tem livros proféticos que trazem umas interpretações assim mais abstratas. Então, ao mesmo tempo que tem isso, tem aquilo, e é tudo uma bagunça só, e isso para mim era muito interessante. E aí com isso eu tive contato com vários homens da Bíblia, né? E o maior deles, que é Jesus, que é o ponto de partida de tudo, né? Ele é um homem que eu sempre admirei, por conta de como que ele agia como homem, não apenas como filho de Deus e como Deus encarnado, mas o papel dele como homem nas relações dele com os amigos, né, com os discípulos, que eram parceiros dele de vida também, de ministério, com a própria família dele. E foi um homem que morreu solteiro, não constituiu família. E para mim ele era uma referência, ainda é até hoje, né, sobre todos os aspectos. Até mesmo sem ter casado, sem ter tido filhos biológicos, ele para mim é uma referência ainda como marido, como pai, por conta de como que ele tratava, por exemplo, os filhos na fé dele, os discípulos. Como ele tratava as mulheres que participavam do ministério dele. Então ele é uma referência para mim como marido e como pai, no sentido do trato que ele tinha com essas pessoas. Então,
eu também não cresci sem referência. Eu tinha as referências na minha casa das mulheres que eram mulheres tops, assim, que eram mulheres guerreiras, que eram mulheres batalhadoras e também com personalidade, mulheres que eu me orgulho muito de ter crescido com elas. Mas também tive referência de Cristo, que foi um homem que, apesar de não da forma como era com elas, mas também fez parte da minha vida. E isso fez com que também eu tivesse esse equilíbrio. Então hoje muito do que eu penso vem dessa inspiração que eu tenho com ele. Porque eu vejo que não é porque a gente tá em épocas diferentes que deixou de ser importante assim, a participação dele, mas muito pelo contrário. Eu acho que para a época ele já era muito mais revolucionário do que a gente vê hoje. Porque ainda existem pensamentos que hoje são machistas, são preconceituosos, e na época era muito pior. E ele, por exemplo, ele cresceu numa sociedade onde ele poderia e não casou e viveu bem assim. Ele convivia muito bem com vários homens, inclusive solteiros, inclusive casados. Ele convivia bem e dava importância para as mulheres que naquela época não tinham. Hoje, se a gente vê que as mulheres têm dificuldades, têm lutas e têm corrida assim, atrás de alguns direitos, naquela época era muito pior. Dependendo da cultura também, a gente sabe que isso muda muito. Então, pela Bíblia, a gente percebe a dificuldade que as mulheres tinham, a gente percebe os preconceitos que elas viviam. Então, o fato de Jesus abraçar elas, entender a importância dela no ministério dele, a importância delas no ministério dele, isso faz com que eu já tenha desde a infância um crescimento dentro dessa mentalidade de inclusão, de respeito, enfim, sabendo lidar com o gênero feminino. E a minha maior referência é Jesus, mas eu também tenho umas referências masculinas. Por exemplo, tem um cara que eu admiro muito como cantor, como marido, e também o estilo dele, assim. Eu gosto da forma que ele se veste, como ele se comporta, que é o Paulo César Baruch, que é um cantor gospel, e eu gosto muito assim dele, eu admiro. Depois de um tempo que eu comecei a acompanhar mais a vida dele, da esposa dele, da Rebecca Nimmer, é um cara que admiro. Então, só para citar, né, a nível de informação, para não dizer também que é só Cristo, mas homens físicos da atualidade, é um cara que eu admiro muito, Paulo César Baruch. E eu, agora por alto assim, eu não consigo citar outros, e também eu tenho medo porque eu sei que as pessoas podem mudar, e algumas pessoas, enfim, a gente é mutável como ser humano, e eu espero que eu mude também, porque tem muitas coisas que hoje talvez eu tenha como convicção de que é certo, de que são pensamentos fechados, mas eu sei que talvez eu possa estar enganado. Então isso faz com que eu queira mudar, e eu espero mudar também. Como eu vim até pensando esses dias, eu não preciso de uma mulher que me ame e me aceite do jeito que eu sou, porque nem eu me amo, nem eu me aceito do jeito que eu sou. Eu sei que eu tenho muita coisa para mudar ainda, e eu tenho mudado, eu já mudei muito, e muitas coisas eu ainda venho mudando, outras ainda eu nem sei que eu vou precisar mudar, mas eu sei que no futuro vai acontecer. Então, o que eu preciso? De uma pessoa que me inspire a ser melhor, que me inspire a buscar querer evoluir como ser humano, a buscar entender melhor o lugar do outro, porque são experiências que eu ainda não passei, apesar de ter de ter observado de fora, mas eu nunca fui casado, eu nunca tive um filho, então tipo, eu não sei como se relacionar com essas pessoas, se relacionar nesses lugares de pai, de marido. Então são experiências que só a gente vivendo a gente vai ter. Mas o que me conforta é saber que eu tenho uma mentalidade de realista. Eu sei que eu não vou ser um super-herói, eu sei que eu não vou ser um super-homem, eu sei que eu não vou esperar e não vou colocar uma mulher num lugar de inferioridade, uma mulher num lugar de dependência total. Isso tudo me dá garantia de que eu vou ter um futuro com menos pressão, mas ao mesmo tempo eu sei da responsabilidade que é tu constituir, né, uma família, de tu ter um casamento. Então eu fico muito, sei lá, tipo, não é assunto para agora falar sobre mais a questão do futuro, da composição familiar,
mas a minha visão de homem nesse momento, ela vem muito dentro da minha história, né? Como eu cresci, como foi o meu ambiente familiar, como eram as pessoas no meu redor. Eu sempre tive pessoas próximas de mim, mas a maioria dos meus amigos, por exemplo, eram mulheres. Então, tipo, hoje em dia que eu tenho muito, acho que a maioria dos meus amigos são homens, até porque algumas amigas que eu tive, a gente acabou se afastando por conta de algumas casarem. Isso tudo é natural. E aí, conforme tu vai crescendo, tu vai convivendo com outros grupos, frequentando outros lugares, então tu vai conhecendo outras pessoas. E hoje eu tenho muitos amigos homens também. Mas isso pra mim, até nisso eu tinha resistência, porque pra mim homem era chato, homem era tolo, homem falava muita besteira e tinha um humor muito sem graça. Então eu sempre achei homem um porre, assim. E aí, pra mim, mulher sempre foi mais fascinante. Mas hoje em dia eu já tenho essa mentalidade diferente, então eu já vejo, já consigo me enxergar em outros homens. Hoje eu me enxergo como um homem de uma outra forma e eu consigo enxergar outros homens de outras formas. Eu não coloco mais tudo dentro de um saco e tudo não presta, como até tem algumas piadas, né? É homem tudo igual, nenhum presta, enfim. Mas hoje eu percebo que não. Todo ser humano ele tá numa jornada. Alguns estão buscando melhorar, evoluir, ser melhor para outras pessoas e outros não. Outros têm uma mentalidade fechada e acham que estão certo e acabam replicando pensamentos que já são ultrapassados, que deveriam ser mudados, até por questão do bem do próprio homem, porque às vezes a gente insiste, persiste, fica teimando com coisas que fazem mal pra gente mesmo, achando que por ser uma realidade, ela não pode ser mudada, por ser algo que já está posto, não pode ser questionado. Mas graças a Deus, pelo menos eu tenho uma mentalidade de que não, que pode ser diferente, de que bom que é diferente, que bom que as pessoas mudam, que bom que a gente tem essas oportunidades. Então, hoje eu estou solteiro, então não tenho uma pessoa para quem declarar, mas eu também, falando em relação aos meus relacionamentos, eu tenho muito orgulho das pessoas que eu me relacionei, porque hoje eu percebo que não foi traumatizante demais, nem para elas nem para mim, porque quando a gente se cumprimenta, eu não tenho amizade profunda com nenhuma das pessoas que eu me relacionei, mas também não tenho grandes conflitos. Então, algumas até em outros momentos, né, no futuro depois do rompimento da relação, até participaram de outros eventos da minha vida. Enfim, até nisso eu acho que eu acabei evoluindo muito, porque eu me relacionei com pessoas muito bacanas, tive experiências também que me fizeram amadurecer, me fizeram aprender. Eu acho que eu errei pra caramba também. Hoje, com a mentalidade que eu tenho sobre relacionamento também, eu reconheço que eu errei, mas eu sei que isso também faz parte do meu processo de construção e de evolução como homem. Então, meu conselho para os homens que talvez estejam me escutando agora busquem se autoconhecer, para daí saber o que tu pode melhorar, o que tu pode evoluir, porque às vezes a gente não percebe, né, os sinais ao nosso redor. Mas é bom a gente colocar também no lugar do outro para saber como que eu tô tratando as pessoas que estão ao meu redor, sejam eles homens, sejam eles mulheres, como eu tô agindo como pai, como eu tô agindo como marido, como namorado, como chefe, enfim. E para as mulheres que estão me escutando, eu acho que só pedir paciência, né, porque homem é um pouco mais limitado, é um pouco mais lerdo. Então, ajudem a gente nesse processo de evolução, que muitas das vezes a gente não percebe que está sendo, sei lá, estúpido. Mas é sempre bom também a gente se abrir, né, para que outra pessoa saiba o que está se passando, porque são perspectivas diferentes. E se eu não souber o que está errado, alguns já nem querem consertar, e outros, se não souberem que é um erro, aí que não vão se esforçar para consertar mesmo. Eu acho que eu viajei pra caramba, talvez tenha sentido falta do roteiro, mas enfim, eu acabei me abrindo. Eu acho que nem era tanto esse caminho que eu queria para esse tema, mas falar sobre masculinidade frágil foi menos difícil do que eu imaginei, e ao mesmo tempo é sempre legal. Talvez eu traga outras discussões que vêm tocar nisso de novo, de outra forma. Mas esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado você que escutou até aqui, e para quem quer ouvir os outros episódios, são menos sérios, são mais científicos, são mais de autoajuda, tem outras discussões. Esse foi muito mais pessoal,
acabei me expondo um pouco, mas tá tudo certo.